A Presidente da Comissão Europeia propôs a flexibilização dos objetivos de emissões para as empresas automóveis, de modo a que as monitorizações anuais do dióxido de carbono produzido pelos veículos novos deixem de ser exigidas e os fabricantes passem a ter até 3 anos para cumprir as metas definidas. I will propose a focused amendment to the CO2 standards regulation this month. Instead of the annual compliance, companies will get 3 years. This is the principle of banking and borrowing. The targets stay the same. They have to fulfill the targets, but it means more breathing space for industry. O anúncio de von der Leyen surge na sequência de uma reunião com representantes da indústria. A proposta será apresentada ao detalhe pelo Executivo Comunitário na quarta-feira, inserindo-se no diálogo estratégico sobre o futuro da indústria automóvel. O plano estudará ainda a possibilidade de fornecer um apoio dinâmico aos produtores de baterias da União, numa altura em que o setor automóvel europeu atravessa uma crise sem precedentes. Christian Stocker, líder do Partido Popular Austríaco, tomou posse esta segunda-feira como novo chanceler da Áustria, passando assim a dirigir um governo de coligação formado por 3 partidos. Após meses de conversações, o seu partido de centro-direita, os sociais-democratas de centro-esquerda e os liberais do NEOS chegaram a um acordo na semana passada. O líder do Partido Social-Democrata, Andreas Babler, assume o cargo de vice-chanceler. Ex-advogado Stocker, de 64 anos, é membro do Parlamento Austríaco desde 2019, mas nunca assumiu funções governativas a nível nacional. Tem um posicionamento pró-União Europeia e é crítico assumido do Kremlin. O acordo de coligação inclui a introdução de medidas mais rigorosas para os requerentes de asilo, a revisão das leis do arrendamento e a implementação de cortes nos subsídios. A economia espanhola cresceu mais rapidamente do que qualquer outra nação europeia em 2024. Os especialistas concordam que este boom se deve, em grande parte, ao afluxo de trabalhadores estrangeiros. Nos próximos anos, o governo espanhol está a tentar regularizar quase mais 1 milhão de estrangeiros que aumentaram a força de trabalho ativa. Nesta unidade de produção, no nordeste de Espanha, pessoas de dezenas de nacionalidades trabalham lado a lado para manter uma empresa alimentar a funcionar. Yo soy peruano, pues, y en Perú no suele haber gente de todas partes del mundo. Cuando llegué, tocaba gente de Ucrania, de Marruecos, algunos latinos, pero la mayoría de Europa y gente de África. Es gente que no es la misma cultura, no son las mismas costumbres, la manera de hablar. Estas personas vienen a hacer unos trabajos, hablamos de los trabajos de peonaje, de un matadero, de un despiece, trabajos que las personas que están aquí ubicadas, por la razón que sea, porque hay plena ocupación, prefieren no hacer. Os trabalhadores estrangeiros ajudaram a fazer da economia espanhola a inveja do mundo industrializado, mesmo numa altura em que os sentimentos anti-imigração crescem noutras partes da Europa. Quase metade de todos os empregos criados desde 2022 em Espanha foram preenchidos por estrangeiros. Es como mi segunda casa aquí, entonces sí que es verdad que Rumanía siempre será la primera casa porque vamos igualmente cada año y todo, pero aquí es como si estuviera en casa igualmente, porque todo el mundo nos acoge muy bien. Tal como muitos governos, Espanha tem-se debatido com a migração irregular através do mar Mediterrâneo e apoiou os acordos da União Europeia com Marrocos para tentar conter os fluxos. No entanto, Espanha, sob o comando do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, não tem planos para parar o fluxo de estrangeiros autorizados. Sánchez tem mantido a defesa da migração legal, especialmente devido aos benefícios económicos. Israel recebeu críticas depois de ter decidido bloquear a entrada de ajuda humanitária em Gaza, numa altura em que a primeira de 3 fases do cessar-fogo já expirou há alguns dias. A primeira fase viu a libertação de dezenas de reféns mantidos presos pelo Hamas em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinianos. O acordo mediado pelos Estados Unidos, Catar e Egito previa uma transição suave para a segunda fase do acordo, destinada a negociar o fim dos combates.
O ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros, Badar Abdelati, condenou a decisão de Israel e acusou o país de utilizar a ajuda como arma e um método de punição coletiva. ولا يتعين ولا يمكن السماح أو قبول استخدام المساعدات كسلاح للعقاب الجماعي وللتجويع. هذا أمر مرفوض تماما ويمثل انتهاك صارخ وصريح للقانون الدولي الإنساني. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu a sua decisão de bloquear a ajuda humanitária, acusando o Hamas de roubar os bens destinados aos civis. We've done that because Hamas steals the supplies and prevents the people of Gaza from getting them. It uses these supplies to finance its terror machine, which is aimed directly at Israel and our civilians, and this we cannot accept. Netanyahu prometeu novas sanções contra o Hamas caso este não cumpra as suas exigências. Acrescentou ainda que o seu governo concordou com uma nova proposta dos Estados Unidos para prolongar a trégua temporária. In Witkoff's plan, half of the hostages would be released right away, and the remaining half would be released if we reach an agreement on a permanent ceasefire. Again, Israel has accepted this plan, I accepted this plan, but so far Hamas has rejected it. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou os acontecimentos e apelou a ambas as partes para que tomem medidas que promovam a paz. Guterres apelou também para que Israel restabeleça imediatamente o fluxo de ajuda ao enclave e pediu ainda ao Hamas que liberte todos os reféns que ainda restam. Os sírios da capital, Damasco, observam o primeiro Ramadão em mais de 5 décadas sem o domínio da família Assad. Bashar al-Assad, presidente durante 24 anos, foi derrubado no início de dezembro numa dramática rebelião liderada pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham. Este ano, os damascenos dizem que o sentimento e os costumes do mês sagrado foram restaurados. يعني ما بتحس انه اجى رمضان مبينه يعني هلا مبينه المطاعم مسكره العالم ما لها مفطره مبينه ما حدا بدخن ما حدا يعني عم بياكل بالطريق عادي كنا ما نحس في رمضان يعني. O governo provisório de Ahmed al-Shara terá imposto duros castigos durante o Ramadão. Todos os restaurantes, cafés e bancas de comida de rua foram obrigados a permanecer fechados durante o dia e as pessoas foram proibidas de comer e beber em público. As sanções para os infratores incluem multas e penas de prisão de até 3 meses. Há quem receie que a Síria possa vir a transformar-se num Estado teocrático. A Rússia lançou mais de 80 drones contra a Ucrânia durante a noite. Segundo a Força Aérea Ucraniana, 46 deles foram abatidos e 31 perderam-se sem causar quaisquer danos. Um dos drones atingiu um edifício de apartamentos em Kharkiv e causou 8 feridos. Na rede social X, o presidente ucraniano escreveu que a Rússia continua aquilo a que chamou terror aéreo. De acordo com Volodymyr Zelensky, na última semana, Moscou lançou em solo ucraniano mais de 1.050 drones, quase 1.300 bombas e mais de 20 mísseis. Zelensky voltou a pedir garantias de segurança efetivas para alcançar uma paz a longo prazo. Os ataques russos surgem depois da Cimeira de Londres no fim de semana, que juntou o chefe de Estado ucraniano, bem como líderes de vários países europeus e do Canadá. No final do encontro, foi anunciado que será elaborado um plano de paz a apresentar mais tarde ao presidente dos Estados Unidos. Os líderes europeus concordaram em fazer o trabalho pesado para defender os interesses da Europa e da Ucrânia, reforçando a necessidade de mais investimento em armamento para melhorar a sua posição à mesa das negociações. O encontro de líderes em Londres para discutir a guerra na Ucrânia aconteceu após a reunião intensa e polémica entre Trump e Zelensky na Sala Oval. Keir Starmer sublinhou a urgência de um acordo de paz, mas reiterou que qualquer entendimento deve ser sólido, de forma a garantir o êxito e a durabilidade da paz na Ucrânia. We cannot accept a weak deal like Minsk, which Russia can breach with ease. Instead, any deal must be backed by strength. Every nation must contribute to that in the best way that it can, bringing different capabilities and support to the table. Ursula von der Leyen manifestou a intenção de Bruxelas de trabalhar em conjunto com os Estados Unidos para alcançar a paz. We are ready, together with you, to defend democracy, to defend the principle that there is a rule of law
And it's in our common interest to prevent future wars that we make very clear that these rules count and that democracy, that together the democracies are standing up for that. Giorgia Meloni propôs a organização de uma cimeira entre os líderes europeus e os Estados Unidos para explorar formas de colocar fim aos combates e sublinhou a importância de proteger a unidade do Ocidente. Ma significa anche che noi dobbiamo essere bravi in questa fase a non fare l'errore di dividere o di favorire una divisione dell'Occidente che sarebbe esiziale per tutti. Lo sarebbe particolarmente per l'Ucraina. Na próxima quinta-feira, realiza-se em Bruxelas uma cimeira especial do Conselho Europeu, na qual os dirigentes do bloco irão discutir formas de reforçar a segurança europeia e o apoio à Ucrânia. 4 pessoas morreram depois do ciclone tropical Garance ter atingido a ilha francesa de Réunion, no Oceano Índico. A tempestade trouxe chuvas torrenciais e ventos com velocidade superior a 200 km/h, destruindo casas e infraestruturas críticas. Cerca de 200 mil pessoas dos quase 900 mil habitantes da ilha ficaram sem eletricidade e mais de 170 mil ficaram sem acesso à água potável, segundo as autoridades locais. Mais de 800 pessoas procuraram refúgio em abrigos de emergência, uma vez que as chuvas torrenciais provocaram o risco de inundações ou deslizamentos de terras. As autoridades baixaram o aviso de ciclone de roxo, o nível mais elevado, para vermelho. Os residentes devem permanecer em casa, uma vez que se prevê que as chuvas torrenciais e os ventos fortes continuem. A ilha fica a cerca de 1.500 km a sudeste de Mayotte, que foi atingida pelo pior ciclone em quase um século, em dezembro.